First of all, I offer my humble respectful conscience and the respect of my Guru Path. Literally, Operation Vishnupad, Ashtutra Srimad Bhakti Vedanta, Suravani Goswami and Om Vishnupad Pariprajana Karya Varkaslangi Ram Srimad Bhakti Vedanta. Simultaneously, I offer my humble respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nectary Operation Vishnupad, Ashtutra and all senior devotees and all Vaishnava Vaishnavis and present here for my respectful guest. Então, antes de tudo, eu gostaria de oferecer minhas mais humildes e respeitosas reverências na Shila Guru Padma, que lhe lá para a versão Vishnupad de todos os chats de Srimati Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj. Também é Om Vishnupad, Srimati Bhaktivedanta Maharaj Goswami Maharaj. E, simultaneamente, também ofereço minhas reverências à Nityalila Prabhupada Vishnupad, Srimati Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada. E também a todos os devotos sênios, as Vaishnavas, Vaishnavis e convidados aqui reunidos. So, continue, I also discuss the teaching of Sanatana Goswami Padma for Sanatana. Então, vou continuar falando sobre o Sanatana Shiksha, né, os ensinamentos de Srila Sanatana Goswami Padma. This is very important in our spiritual life. É muito importante na nossa vida espiritual. Because this is your Tattva Siddhanta. First you enter in the conception of the scripture. Então, isso se chama Tattva Siddhanta. E primeiro nós devemos entrar na concepção das escrituras. And if you don't know the conception of the scripture of the Siddhanta, or you chant Radhe Radhe, then what you will say? Radhe Radhe. Se não soubermos, não entrarmos nas concepções das escrituras, não soubermos Tattva Siddhanta, então tudo que nós faremos é cantar Radhe Radhe, Radhe Radhe. First you chant Radhe Radhe, then you will Radhe Radhe, Srimati Radhe, give me. Give me boy, children, man, Radhe. Significa que em vez de cantar Radhe Radhe, estaremos cantando Radhe Radhe. Significa me dê isso, me dê esposa, me dê riqueza. Bhakti means is what?
Bhakti significa o Bhakti quê? means ki unalloyed devotional service. Bhakti significa o serviço devocional imaculado ao Senhor. That means sadhak, he has no as own desire. Only one desire to how to happy is possible. Não, isso significa que o sadhaka, o praticante, ele não tem nenhum desejo pessoal. O único desejo que ele tem é de fazer feliz a sua deidade adorável. That is called perfect love, means you give, not to have. Isso se chama, né, o amor perfeito, que significa doar tudo e não pedir nada em troca. This is love, Srimati Radhika, she gives everything for Krishna. Ser material, por função amor, dá tudo para Krishna, pelo prazer de Krishna. Our body, mind, speech, everything for Krishna. Corpo, mente, palavras, tudo pelo prazer de Shri Krishna. So that means bhakti is what? How to give everything to Krishna. Então, o que Bhakti significa? Bhakti significa como dar tudo a Krishna. Manaka deha deha joti chumoro uri vapari nanda. This is called completely surrender to Krishna. This is called Atma. Isso se chama rendição completa a Shri Krishna. Manaka deha deha joti chumoro uri vapari nanda. Manaka means my mind. Deha deha, my body, and which things also related with my body, my house, and everything is what belongs to Krishna. Então, Manasa significa mente, né? E Deha é o corpo, né? E tudo que é relativo ao corpo, como as fotos da pessoa, tudo para Krishna. Last we already discussed Sanatana, history of Sanatana Goswami. One Sanatana Goswami Pad, he came in Jagannath Puri. Estamos falando sobre os ensinamentos de Sanatana Goswami Pad. E uma vez ele foi a Jagannath Puri. So Lord Chaitanya Mahaprabhu, he was staying with his all entourage. And Sarvadamodar, Aramanda, Prabhu Goswami Pad, Sanatana Goswami Pad, Sridas Thakur, Advaita Acharya, Srivas Thakur. E, nesse momento, Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele estava, né, acompanhado de todos os seus associados, como Swarupadamodar, Ramananda, Advaita Acharya, Srivas, Rupa Goswami, Sanatana Goswami e assim por diante. Then suddenly Chaitanya Mahaprabhu told to Sarup Damodar. E de repente, Chaitanya Mahaprabhu falou para Swarupadamodar. Mahaprabhu told Sarup, do you know, Sanatana, he tried to destroy others' property. Então ele falou, sabe Swarup, Sanatana, ele uma vez tentou destruir a propriedade alheia. That is called Paragyata. And others' property. Isso significa Parakyadhana, que é a propriedade alheia. Understand? One is called Saukya, and Paragyata, own and others. Então, uma coisa é Swakya, que é a sua própria propriedade, e a outra é Parakya, a propriedade alheia. And there's everybody's mind very disturbed. How possible? Sanatana, he completely surrendered to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Daí a mente de todos ficou muito perturbada, né? Pensando, mas como? Sanatana Goswami é totalmente rendido ao Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yes. Because Sanatana Goswami is prominent Vaishnava, especially in the associate of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Porque Sanatana Goswami Pada, ele é um Vaishnava muito proeminente, especialmente ele é um associado íntimo de Mahaprabhu. And all our Vaishnava Grantha depends on Sanatana Goswami's Grantha, that is called Brihad Bhagavatam. Então, todos os Granthas Vaishnavas, né, que nós temos dependem de Shri Sanatana Goswami Pada, porque foi ele quem escreveu o Brihad Bhagavatam. Então. Who knows the name of Brihad Bhagavatam? Quem conhece o nome do Brihad Bhagavatam? Então? Who written? Who composed Brihad Bhagavatam? Quem compôs o Brihad Bhagavatam? Então? Sanatana Goswami. Sanatana Goswami Pad, he composed
Brihad Bhagavatam. Sanatana Goswami Pad compôs o Brihad Bhagavatam. Many times we'll keep track. Sanatana Goswami Pad, that is two stories, one marriage story and Gopakumar story. Muitas vezes eu contei a história do Brihad Bhagavatam, então uma delas é de Gopakumar. É a história de Gopakumar. Narad story E a história de Narada Muni. Very important. All Tattva Siddhanta we have in the Brihad Bhagavatam. Todo o Tattva Siddhanta está presente no Brihad Bhagavatam. So Rupa Goswami Pad and all other Vaishnavas, they wrote the Granthas on the basis of reference of Brihad Bhagavatam. O Rupa Goswami Pad e todos os outros escreveram seus granthas baseados no Brihad Bhagavatam. So Sanatana Goswami Pad, he is a very prominent Vaishnava. But Lord Chaitanya Mahaprabhu direct, he told some of the Sanatana, he wanted to destroy mind. Então, mesmo Sanatana Goswami Pad sendo um Vaishnava tão preeminente, tão importante, Mahaprabhu estava dizendo para a sua namorada que um dia ele tinha tentado destruir a sua propriedade. How possible? Como isso é possível? Then Mahaprabhu, everybody also told to Mahaprabhu, how Sanatana was very near and dearest and completely surrendered to Lotus feet. How possible he also has destroyed his property? E todos perguntaram para Mahaprabhu, mas como isso é possível? Ele é tão querido, tão próximo a você, ele é completamente rendido aos seus pés de lótus. Como ele pode ter tentado destruir sua propriedade? Mahaprabhu direct told to Sanatana, Sanatana, you wanted to destroy your body. This is your body. Então Mahaprabhu disse diretamente para Sanatana, Sanatana, você tentou destruir o seu corpo. E, That means if you think this is my body, that means you did not surrender to me. então, você pensa que esse é seu corpo? Se você pensa assim, significa que você não se rendeu a mim. That means that when disciples receive Diksha mantra from Guru, that time disciples thinking this is not belongs to me, even my body and how everything belongs to Guru. Isso significa que o discípulo, quando aceita a Diksha do Guru, ele pensa que nada pertence a ele, corpo, mente, palavras, tudo isso pertence ao Guru. That is called Atma Samapa. Atma Samapa completely surrender to the people. Atma Samarpana. Então, isso se chama Atma Samarpana, que significa que tudo da pessoa pertence ao Guru, o próprio Atma pertence ao Guru. Saranagati means is what? Surrender. Everything belongs to Guru and Krishna. Not lip service. Gurudev, your third is yours. Lotus feet is mine. Everything belongs to you. No. Everything belongs to Everything. you, but Lord feet is mine. Yeah, we fit. Isso é Saranagati. Saranagati significa rendição total, que é tudo seu, ou melhor, tudo é do Guru, né? O corpo, mente, palavras do Atma, tudo pertence ao Guru. Não é assim que nem na história, né, daquele discípulo que falava, Gurudeva, tudo que eu tenho pertence a você, mas os seus pés de lótus são meus. Remember this story? Você lembra dessa história? দীক্ষাকালে শিষ্য করে আত্মসমর্পণ সেই দেহ হয় তার চিদানন্দময় দীক্ষাকালে শিষ্য করে আত্মসমর্পণ সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসমর্পণ সেই দেহ হয় তার চিদানন্দময় অপ্রাকৃত দেহ শ্রীকৃষ্ণ হয় Chaitanya Charitamrita explained when disciple completely surrender to the spirit of Guru at the time of Diksha. Então, Chaitanya Charitamrita explica nesse verso que o discípulo, quando se rende completamente aos pés de lótus do Guru, na hora da Diksha, That time Krishna is thinking that everything that belongs to me. nesse momento, Krishna pensa, tudo que ele tem, agora pertence a mim. Then his body, mind, everything to us. Chidananda wants. That is also Chidananda. E assim, seu corpo, mente e palavras passam a ser Chidananda Maya, ou seja, completamente transcendental. Chidananda Matta means oneness with the Lord. That is called if you put the iron in the fire,
the iron will become red. That time the red iron can burn everything. That is this types of called Chidananda. Chidananda mais significa que quando a pessoa se rende a Krishna dessa forma, é como o ferro que entra no fogo e fica bem vermelho, assim, e fica como fogo. E ele fica incandescente e é capaz de queimar qualquer coisa, assim como o fogo. Yeah. So that time he can perfectly chant the holy name. He can understand. E, nesse momento, esse discípulo pode cantar os santos nomes realmente, porque ele é transcendental. So Chaitanya Mahaprabhu told Sanatana, he thought, this is your body, this body belongs to me. E ele falou para Sanatana, ei Sanatana, você pensou que esse corpo é seu, mas na verdade ele pertence a mim. If your body is mine, so why did you want to destroy this body? Esse corpo é meu, então por que você tentou destruir esse corpo? Yeah. That means, when Sanatana Goswami passed, he was coming from Vrindavan to Jagannath Puri. Isso, quando Sanatana Goswami estava indo de Vrindavan na cidade de Jagannath Puri, on the way, he drank different places water, so what? Many kinds of waters. What is called? The skin disease has come. Então, nesse caminho, né, de Vrindavan para Jagannath Puri, Sanatana Goswami ele bebeu água de vários lagos, de vários lugares diferentes. E assim, ele contraiu algumas doenças de pele. Sanatana Goswami that we have thought, so if I direct me to Chaitanya Mahaprabhu embrace me, then Chaitanya Mahaprabhu's body will be contaminated with my skin disease, spots and other things. Então, Sanatana Goswami assim pensou, se eu encontrar com Chaitanya Mahaprabhu e ele me abraçar, então nesse momento todas as doenças de pele vai contaminar o corpo de Chaitanya Mahaprabhu. So it is better I will not go in front of Lord Chaitanya Mahaprabhu and very far away and take darshan, the beautiful dead florist of Lord Chaitanya. Então é melhor que eu não me aproxime de Chaitanya Mahaprabhu e que eu fique bem longe e assim tenho o darshana dele. And I will give up my body on the wheel of Lord Jagannath. E eu abandonarei meu corpo sob as rodas do carro de Jagannath. That means that Sanatana said he wanted to commit suicide. Significa que Sanatana Goswami queria suicidar. So Mahaprabhu, then Bhagavan, he knows the heart of Sanatana. But Mahaprabhu was not going to, but it's mine because it's considered to me. E Mahaprabhu, como compreende o coração de todos, ele entendeu e ele falou, não, esse seu corpo na verdade é meu. So that means that bhakti is first thing that is called surrender. How we complete surrender to Guru and Krishna. Então, Bhakti primeiro significa como nós nos renderemos completamente aos pés de lótus de Guru e Krishna. Asmani vidan tua pade kori Vaino parama sukhi Dukha dure gelo chitana rohilo Chodike ananda dekhi Chodike ananda dekhi Chodike ananda dekhi Vaino parama sukhi Asmani vedan tua pade kori Vaino parama sukhi Dukha dure gelo chitana rohilo Chodike ananda dekhi Chodike ananda dekhi Chodike ananda dekhi This is called complete surrender. But you know, Thakur, then sang this song. Isso se chama rendição completa. Né? E Srila Bhaktivinoda Thakur cantou essa canção. If you completely surrender to Guru and Krishna, then you see every direction is yours. Você se render completamente aos pés de lótus de Guru e Krishna, por todo lado que você se voltar, você verá o quê? Felicidade. And all kinds of your distress will be destroyed from you. E todo tipo de sofrimento vai ser completamente eliminado, extraído do seu coração.
So how you surrender to Guru and Krishna? This is very important. Bhakti is first step. Then first step is how to surrender to Guru and Krishna. Então, o primeiro passo de Bhakti, o que nós devemos saber é como nos rendemos completamente aos pés de lótus de Guru e Krishna. Then, this is all. So now come in this, I discuss this Sanatana Sikshadi. Lord Chaitanya Mahaprabhu told to Sanatana how we will step by step achieve our spiritual life and advance our bhakti. Então, dessa forma, estou falando sobre os ensinamentos de Sanatana Goswami Pada e como o Mahaprabhu explicou para ele como ele poderia, passo a passo, atingir a vida espiritual e progredir em Bhakti, alcançar Bhakti. So you have to enter in Sattva Siddhanta, the conception of the scripture, Sattva Siddhanta. Então, nós temos que entrar em Tattva Siddhanta, nas concepções das Escrituras. And if we don't know Sattva Siddhanta, then we will become what? Shunanda Gandharva. E se nós não soubermos Tattva Siddhanta, nós seremos que nem Sunanda Gandharva. And many times I told this story, Sunanda Gandharva. Muitas vezes já contei essa história do Sunanda Gandharva. Right. Sit down. What are you doing? There you go. Haryana Radha. One minute. Wait. Bose. Listen to Harikatha. Ouçam Harikatha. Hari Basanti. At the time of Harikatha. O momento do Harikatha é muito importante. Mukul Raghunath. When Harikatha, listen. Harikatha only can purify your heart. Why not listen Harikatha? When Harikatha, Mukunda. O Harikatha, Only Mukunda. only Harikatha can purify. Yeah, the Kurkuzinha. Otherwise, Harikatha is very important. então, somente o Harikatha pode purificar os nossos corações. Por isso é muito importante ouvir o Harikatha, estar no Harikatha. At the time of Harikatha, you should stop all kinds of work. E na hora do Harikatha, todo mundo deve parar qualquer atividade, qualquer trabalho. After Harikatha or before Harikatha, you can stop. Harikatha, you are very important. Otherwise, you come to Hari. Antes e depois do Harikatha, você pode servir a outras coisas, fazer outras coisas. Mas durante o Harikatha é muito importante estar aqui, porque senão você comete ofensas aos pés de lótus de Shri Hari. That's understand. Human life is very, very rare. Every time is saying same thing. Every life you can get wife, children, wealth, money. But very rare to get Guru, Krishna, and Hari. Tente entender, essa vida humana é muito rara. Né? Em todas as vidas nós temos esposa, marido, filhos, dinheiro, casa, essas coisas. Even in this life, then get one wife, another husband, another coming, going. Mas é muito raro conseguirmos Guru e Krishna, né, numa vida. Então, né, é muito raro isso. Mas, nessa vida a gente pode ter esposa, marido, filhos, um marido, outra esposa, em vidas e vidas. Because this is the common. Every life you get also. Em todas as You vidas. get and you also got. E em todas as vidas isso é muito comum, né? Nas passadas você já teve, nas futuras você também vai ter. Sakal janme sabe mata pita pai Krishna Guru nahi mile bhajaho hiya Chaitanya Bhagavan. Every life will get wife, children, wealth, money, mother, father. But Guru Krishna Katha is very, very rare. It's not easy. O Chaitanya Bhagavan, Vrindavan Thakur, ele explica que esposa, marido, filhos, dinheiro, tudo isso é muito comum e a gente tem em todas as vidas. Mas Guru e Krishna Katha é muito, muito raro. That's not understand. So that's the convention because that's understand Sattva Siddhanta is very important. Então, o que eu estou tentando dizer é que Tattva Siddhanta, tenta entender, é muito importante. So Lord Chaitanya Mahaprabhu told Sanatana, Sanatana, listen about Jiva Tattva, Mahatattva, Bhakti Tattva, Krishna Tattva. Então, Mahaprabhu falou para Sanatana Goswami. Então, tente entender Jiva Tattva, Krishna Tattva, Maya Tattva, Bhakti Tattva, todos os outros Tattva.
This study just I also beginning explain. Ontem Maharaj começou a explicar sobre isso. Sanatana Goswami Pad, he asked Lord Chaitanya Mahaprabhu 6 questions. Sanatana Goswami Pad fez 6 perguntas a Srimad Mahaprabhu. আমি কেন মরি যারা তাপস্য জ্ঞান নাই জানি পরিছে সাধন স্বার্থ তত্ত্ব উচিত না জানি কৃপা করি কহ সব তত্ত্ব কহ আপন Who am I? The first question is Who am I? A primeira pergunta, quem sou eu? Quem sou eu? Generally, if I ask you, you give your this bodily consciousness. I'm man, I'm a woman, I'm Indian, I'm an American, I'm Brazilian. Então, normalmente, se eu perguntar para vocês, vocês vão dar alguma concepção corpórea, né? Eu sou brasileiro, sou americano, indiano, etc. Actually, this is not your identification. Mas, na verdade, essa não é a nossa verdadeira identificação. Identidade. Try to understand this thing. Because you are completely what? Illustrated of Maya. That means ghosts also are absorbed to your body. So you are giving us your ghost identification. Tentem entender essas coisas, né? Nossa verdadeira identidade. Porque a gente está completamente iludido em Maya, né? A gente está completamente em Maya. Então é como se um fantasma tivesse possuído o nosso corpo e a gente dá uma identificação fantasmagórica. Uma identidade. Pisachi paile jana maya madichanna hoy maya vrasta jinis Pisachi paile, if the ghost possesses some one body, that person will not give his own identification. Who will give? The ghost will give his own identification. Então, esse verso explica, se uma pessoa for possuída por um fantasma, então se você perguntar para a pessoa qual é a identidade dela, ela não vai conseguir dar a sua própria identidade, é o fantasma que vai falar na sua identidade. That means now ghost of the possesses all your body. So you are giving the ghost identification. Então agora é um You are not fantasma. ghost. It's true. But ghost entered in your body. So you are giving your ghost identification. Então o fantasma possuiu o nosso corpo. E por isso a gente não está dando nossa própria identificação. E é o fantasma que está falando por nós. Understand? I am not saying you are ghost. You are not ghost. You are the eternal servant of Lord. No. But ghost that is called Maya. Inside. So you are giving your what? Ghost identity. Então eu não estou falando que vocês são fantasmas. Vocês não são fantasmas. Vocês são servos eternos de Krishna. Mas porque esse fantasma possuiu o nosso corpo, então é Maya que possui o nosso corpo, que está dentro da gente, então a gente dá uma identificação de Maya, uma identificação fantasmagórica. Understand? Have you seen some person also are? Where is the ghost? Vocês já viram uma pessoa possuída por um fantasma? Where is it? Quem já viu? I know all people are. Todos estamos. Mas falou, mas tá. Nós todos estamos possuídos por fantasmas, né? Or you are giving ghost identity. Todos nós falamos baseados numa concepção corpórea, então estamos possuídos pelo fantasma de Maya. But if you have seen also the same, if you see some person or the ghost for somebody, that time the ghost will show, oh, this person and went midnight, went in that under that tree and saying Didi, so I was missing. He will explain his own life. Então, se você vê uma pessoa possuída por um fantasma, né, e você perguntar para ela alguma coisa, ela vai falar toda a história da vida dela. Ou seja, o fantasma vai falar a sua própria história. Ah, eu fui à meia-noite debaixo de uma árvore, fiz isso. Então, é o fantasma que vai falar pela pessoa. That a ghost charmer also beaten beating and say, hey, go. Well, no, I will not go. Then without the beating, then okay, I will go. Then we'll go, that person will be fainted. When ghost will go out from his body, he will be fainted. And they say, oh, I don't know. It's completely right.
Bater na pessoa? Então, se chegar um exorcista, se uma pessoa e for bater na pessoa para tentar espantar o fantasma, aí o fantasma não vai querer sair, mas aí finalmente ele vai e sai do corpo da pessoa, a pessoa desmaia, e aí quando a pessoa acorda, alguém pergunta para ela, mas o que aconteceu? E ela não vai lembrar de nada. If God possesses the one body, he can eat 10% food, can eat. At that time. We are looking, he is eating. Actually, who is eating? Ghost. And there is very power. 5-10% cannot also what? Hold food. Se alguém é possuído por um fantasma, então esse fantasma dentro da pessoa pode comer a quantidade de comida equivalente ao que 10 pessoas podem comer. Né? E você vê a pessoa comendo, mas é o fantasma que está comendo. E a pessoa também fica muito forte, com a força de 10 pessoas. So in the same way, conditional soul means this. Saji paili jo na matichhanna hai, mayagrasta jivi seva uday. Mahaprabhu says, conditional soul completely illustrated by Maya, and Maya possesses in his body. Right? So that time he is getting first bodily conception. Então, Mahaprabhu disse que as almas condicionadas são todas iludidas por Maya, né? Então, em Maya, e aí elas dão uma identificação corpórea, porque elas estão possuídas por esse fantasma de Maya. So say, matichhanna, that means mind is not fixed. Sometimes greed, using harswar, sometimes good, sometimes swachwar. That mind is not fixed. Então, dessa forma, a mente ela não fica fixa. E aí uma hora ela pensa que uma coisa é boa ou ruim, e aí uma hora a pessoa é boa, outra hora a pessoa má, e aí fica variando. That is what? Sometimes lust, anger, enviousness, this is what? Distraction coming. E aí a pessoa tem todo tipo de coisas, como luxúria, ganância, ira, vários sentimentos assim. But Jivatma is his soul is what? Beyond of these activities. Jivatma has no lust, anger, and nothing. It's calm and quiet. And always is what? Aim and object, how to serve to Krishna. Não, mas a Jivatma, a alma, ela está completamente além de tudo isso. E o único objetivo, o principal objetivo da alma é como servir a Krishna. But you don't know yourself. And why? Because ghost, that is Maya, also possesses in the body. So you are giving your bodily arrangement. Mas nós não nos conhecemos, né? Não conhecemos a nós mesmos, então por isso damos concepções corpóreas ao falar. Porque Maya, o fantasma de Maya possuiu o nosso corpo. And why Maya possesses in the body? Because you did not serve to Krishna. Por que Maya possuiu o nosso corpo? Porque nós não servimos a Krishna. Because Krishna Buli says, Ji, Anadi Vahirmukh, Atevo Maya Kare Dai, Samsare Viju. Mahaprabhu says, we forget to serve Krishna. What is regard? Maya means that illusory potential of Lord. Then he gives us punishment. Então, porque Mahaprabhu diz isso. Porque vocês se esqueceram de Krishna, então vocês estão sofrendo. E Maya dá todo tipo de punição. Samsari Dukh, we are suffering many kinds of distress in this material world. Samsara Dukh, nós estamos sofrendo todo tipo de misérias nesse mundo material. This. Prabhu Sarke Udhai, Prabhu Naraki Dubai, Danda Jana Raja Jana Nogi Keshibai. Mahaprabhu said, if you committed offense in lotus feet of king, then king will give punishment. Então Mahaprabhu disse, se você cometer uma ofensa aos pés de lótus de um rei, o rei vai te punir. Ancient time, and king also, they gave the punishment as well. Just one person, they also tied him with a rope, with one big bamboo, and also sunk in the water. Then he was about to die, then again was pushed down to the water. Então, na antiguidade, quando uma pessoa cometia uma ofensa, assim, fazia alguma coisa errada, o rei, para punir a pessoa, amarrava a pessoa num bambu, num pedaço de uma vara de bambu, e ele mergulhava ela na água, e assim que ela estivesse prestes a morrer, tirava ela de novo, e mergulhava de novo, torturava a pessoa. How long he will also
mergulhado na água. Maybe 1 minute, 2 minutes. Talvez 2 minutos. Then you also are come. Daí a gente volta. Sem ar. Understand? Not more than 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes maximum. You have to come, take the breath. Não mais de 1, 2, 5 minutos no máximo, né? Depois disso, você tem que ir para a superfície para respirar. In the same way, Mayadevi is giving this type of punishment. Put in the water, and when about to die, then again come. Da mesma forma, Maya nos pune. Assim, ela nos mergulha na água e quando estamos prestes a morrer, ela nos tira, nos leva de volta à superfície. And what is that? 6 folds of mind. That is Adyantik, Adidevic, and Adigodik. It's a case of. Então, e o que são todas essas misérias? São 3 tipos de miséria. Adhyátmica, adidávica e adigáutica. Ontem o Maharaj falou sobre isso. Sometimes you're completely penniless. No food, no money, nothing. You have what to do. And sometimes you also are again giving some wealth, money, wealth, then go and then again Mahadevi is also are. Take from you. Mas depois Maya dele dá um pouquinho de dinheiro, você acha que está feliz, e aí ela tira de novo o dinheiro de você e você volta de novo. Then you get some wealth, money, wife, and you go on. Or when Maya again also take back from you, that you are also unhappy and crying also.